Vamos ao projeto, item 7 da pauta, o projeto de lei complementar número 337 de 2017 do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 73 de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. A relatora é a deputada Soraya Santos. Há aqui um requerimento de retirada de pauta, assinado pelo deputado Augusto Coutinho. Não disse que o governo não queria? Deputado Augusto Coutinho, que não se encontra. Portanto, não seguimos oferecendo a palavra para a deputada Soraya Santos para proferir o seu parecer. Presidente São Juninho, queria propor não discutir e votar logo isso. Vamos votar isso. A gente vota primeiro. Deputado Silvio Costa, com a palavra a deputada Soraya, relatora da matéria. Senhor presidente, me cabe aqui nesse momento começar, antes de fazer a leitura do relatório, um agradecimento pessoal a Vossa Excelência. Vossa Excelência que, entendendo, era o relator da matéria nessa comissão, presidente da comissão, pessoa do qual regimentalmente compete a designação dos relatores, abriu mão da sua relatoria, mesmo sabendo o quanto o senhor defende a causa da AGU, abriu mão para mim. Então, vai meu agradecimento pessoal, porque estou nessa luta já há algum tempo, com todas as categorias, assim como muitos deputados, me debrucei há muito tempo sobre essa matéria. Havia uma resistência neste projeto lá atrás, e eu e o deputado Vicente Cândido trabalhamos muito nesse sentido, e ele era uma iniciativa do Parlamento. Houve uma modificação da própria AGU, nós trabalhamos com todas as categorias e entendemos que o início desse projeto deveria se dar pelo Executivo. Mas eu quero dizer, senhor presidente, que este projeto ele é fruto de diversas comissões, de diversos partidos, de um entendimento aqui da Câmara do Parlamento. Então, eu queria abrir essa discussão, primeiro agradecendo a nobreza de Vossa Excelência, MCD, e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela condução que estou vendo hoje, nessa manhã. Muito obrigada, deputado Orlando. O projeto de lei, indago Vossa Excelência se há necessidade que leia todo o projeto. Há necessidade que leia? Eles querem que leia tudo. Quem quer que leia? Não, vai Presidente, nós sugerimos que ela vá direto ao voto. Olha, eu quero oferecer a palavra à relatora para que ela apresente nos termos considerar mais adequado. Por favor. Então, posso ir direto ao voto? Autorizado e direto ao voto. É acordo, deputado. É acordo. Então, vamos lá. Projeto de lei complementar número 337 de 2017, que altera a lei complementar número 73 de 10 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica da Advocacia da União. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. Por parte da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, entendo que o projeto de lei complementar 337 de 2017 é meritório, tendo em vista que a reorganização administrativa da AGU permitirá o aprimoramento da defesa da União em juízo e um melhor desempenho da sua função consultiva, o que representará um avanço na prestação de serviços públicos por parte da Administração Pública Federal. De fato, convém lembrar que, nos termos do artigo 131 da Constituição Federal de 1988, incumbe à AGU a representação judicial e extrajudicial dos poderes da União e da Administração Pública Federal, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, cabendo à lei complementar dispor sobre sua organização e funcionamento. Nesse sentido, a AGU tem um papel constitucional destacado no que se refere à busca da legalidade, a mais acertada orientação jurídica pertinente aos gestores públicos para a concepção e a implementação das políticas públicas, a intransigente atuação no combate à corrupção e a defesa do erário. Para o fiel cumprimento de todas essas atribuições constitucionais, a proposição legislativa sob exame vem em boa hora, tendo em vista que, em 2017, a Lei Orgânica da AGU completou 24 anos no dia 10 de fevereiro, sendo natural sua desatualização pelo decurso de tempo, dado o papel atual desenvolvido pela instituição, que conta com 4 carreiras especializadas, sendo elas a Advocacia da União, procuradores federais, procuradores do Banco Central e procuradores da Fazenda Nacional.
Nada obstante, considero necessário realizar 4 pequenos ajustes ao texto original a fim de aprimorá-lo. O primeiro deles diz respeito ao artigo 1º do projeto, na parte que pretende alterar o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar 73 de 1993. A alteração proposta é desnecessária, tendo em vista que a redação desse dispositivo legal atualmente em vigor é mais completa e adequada à realidade organizacional da AGU. Nesse ponto, propomos uma emenda supressiva a fim de retirar do projeto a pretendida alteração do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Complementar 73 de 93. O segundo ajuste também se refere ao artigo 1º do projeto, mas na parte que pretende alterar o artigo 9º, parágrafo 3º dessa mesma Lei Complementar. A redação proposta pelo PLP 337 de 2017 prevê que nos estados onde não exista Procuradoria Regional da União, caberá às Procuradorias da União representar esta última nos demais tribunais. Ocorre que a atuação ordinária das Procuradorias da União se dá na primeira instância do Poder Judiciário, razão pela qual, ao invés do texto se referir tão somente aos demais tribunais, o mais adequado seria ele fazer referência aos demais órgãos do Poder Judiciário, de modo que fique preservada a competência das Procuradorias da União perante a assim como está previsto no atual parágrafo 3º do artigo 9º dessa Lei 73 de 93. Consequentemente, propomos uma emenda modificativa para assentar a seguinte redação ao aludido dispositivo legal. As Procuradorias da União, organizada nos estados onde não houver Procuradoria Regional da União, incumbe representá-la perante os demais órgãos do Poder Judiciário. O terceiro ajuste incide no mesmo artigo 1º do projeto, agora na parte que pretende acrescentar um parágrafo 1º ao artigo 17 da Lei Complementar 73 de 93. O objetivo aqui é suprimir desse dispositivo a competência do Procurador-Geral Federal para assistir o Advogado-Geral da União nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que essa atribuição já cabe ao Secretário-Geral de Contencioso, evitando-se, com isso, duplicidade de competência equivocadamente atribuída simultaneamente ao Procurador-Geral Federal e ao Secretário-Geral de Contencioso para atuação perante a Suprema Corte. Desse modo, propomos uma emenda modificativa para assentar a seguinte redação ao dispositivo legal. Ao Procurador-Geral Federal, compete representar as autarquias e fundações junto aos tribunais superiores. Por fim, o quarto ajuste consiste em suprimir o artigo 10º, parágrafo 5º, as expressões e sob a presidência do Vice-Advogado-Geral da União e submetidas ao Advogado-Geral da União. A emenda que se apresenta tem por finalidade ajuste simples, mas de relevância e importância, tendo em vista que altera o texto para que se estabeleça não apenas um membro de cada carreira, não apenas que um membro de cada carreira participe da Câmara Técnica, mas que fique em aberto o número de participantes, mantendo-se a participação das carreiras. Isto fortalece o papel da Câmara e permitirá que cresça de acordo com a necessidade e o volume de trabalho. Quanto à sob a presidência do Vice-Advogado-Geral da União e submetidas ao Advogado-Geral da União, a ideia é não fixar na lei quem irá presidir a Câmara. Isto pode ser definido por ato infralegal e certamente será objeto de harmonização da atuação dos órgãos internos, em especial pela Consultoria Geral da União e da Secretaria-Geral da Consultoria. Com essas alterações, consideramos que a reestruturação administrativa proposta pelo projeto ora analisada atende à modernização da Advocacia Geral da União e ao melhor interesse do serviço público. Por todo exposto, pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei complementar 337/2017, com 4 emendas apresentadas. Emenda número 1, que é supressiva. No artigo 1º do projeto em epígrafe, suprima-se a alteração proposta no artigo 4, parágrafo 2º da Lei Complementar 73 de 93. Emenda 2, que é modificativa.
altera no artigo 1º do projeto em epígrafe e desse alteração proposta no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei Complementar 73 de 93, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. As Procuradorias da União, organizadas nos estados onde houver Procuradoria Regional da União, incumbe representá-la perante os demais órgãos do Poder Judiciário. Emenda número 3, modificativa. No artigo 1º do projeto em epígrafe, desse alteração proposta no artigo 17, parágrafo 1º da Lei Complementar 73 de 93, a seguinte redação. Parágrafo 1º. Eu queria só pedir um pouquinho. Ao Procurador-Geral Federal compete representar as autarquias e fundações junto aos tribunais superiores. Emenda 4, modificativa e última emenda. No artigo 10º, parágrafo 5º do projeto em epígrafe, suprima-se a expressão 1 e sob a presidência do vice-advogado-geral da União e submetidas ao advogado-geral da União, ficando a seguinte redação. Parágrafo 5º. As controvérsias jurídicas que envolvam Consultoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral do Banco Central serão analisadas por Câmara Técnica constituída por membros de cada carreira da Advocacia da União. Eu queria, senhor presidente, fazer uma homenagem à carreira, registrar a presença aqui do Procurador-Geral Federal, Dr. Clésio Fonseca, e em nome do Nilson, fazer uma homenagem também à nossa ministra Grace, da AGU, a todas as categorias que vêm há muito tempo lutando por todo esse projeto. Isso é um reconhecimento em 24 anos de história. Esse projeto ela não implica em aumento de despesa, não modifica a estrutura interna de cada uma dessas 4 carreiras. Ela respeita, fica muito clara que está mantida a opção por carreiras jurídicas separadas e distintas umas das outras, garante também nesse projeto uma atuação coordenada e eficiente. Esse projeto só traz benefício. Eu queria, senhor presidente, mais uma vez agradecer a Vossa Excelência, parabenizar todos os deputados que estão em um movimento a favor da Advocacia da União e dizer que, no meio de tanto tumulto que vive esse país, nós estamos, nesse momento, deputado Bebeto, atribuindo uma grande pílula doce, fazer a aprovação desse projeto na data de hoje. É um momento sublime. Eu, particularmente, estou emocionada porque essa carreira vem unida, mas vem com postura, vem com ética, vem de uma forma organizada, lutando por sua defesa. Esse parecer foi proferido com as veias do meu coração. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço a deputada Soraya, primeiro pelas palavras generosas que ofereceu para esse presidente e, sobretudo, pelo relatório que foi apresentado. Considero um relatório consistente, um relatório que é adequado para reconhecer o respeito que essa casa deve ter pela advocacia pública. Eu sou testemunho do empenho que muitos quadros da advocacia têm em defesa do Estado brasileiro, sou testemunha mesmo da dedicação que eles vivem a essa causa, que é a causa do interesse público, em condições, muitas vezes, adversas, condições adversas de todo tipo, de infraestrutura, de serviço de apoio, para falar só de algumas condições imediatas. Então, quero cumprimentar a todos os advogados públicos que participam dessa sessão, saudando todos os que compõem essa carreira. Em discussão, pediu a palavra... Senhor presidente, só não gostaria de encerrar e dizer homenagens, além das pessoas que eu citei, também ao doutor Gustavo, que foi fundamental na construção desse projeto. Em discussão, pediu a palavra o deputado Bebeto, a deputada Gorete, a deputada Érica e o deputado Vicentinho. O pacto que fizemos é 5 minutos para cada manifestação. Presidente, o meu vai ser menos do que 5 minutos, apenas para reconhecer o relevante papel dos advogados gerais da União e que, neste projeto, ao estabelecer o próprio voto proferido pela nossa querida deputada Soraya, e quero parabenizá-la pela consistência do voto, pela compreensão, pelo abnegado trabalho durante todo esse período para estabelecer uma lei orgânica para a Advocacia Geral da União, ela faz, e todos nós aqui o fazemos, em respeito ao papel destacado, meu caro presidente, destes advogados,
E ao votar esta proposta, nós estamos adotando algumas medidas importantes. A primeira delas é reconhecendo uma carreira de 24 anos de existência e os relevantes atividades realizadas para proteger os destinos do Estado brasileiro, é fundamental que nós assim o reconheçamos. E, portanto, a alteração que se propõe à lei complementar e a própria inclusão das procuradorias, né, geral, federal e do Banco Central como órgãos, né, da direção superior da AGU, ela promove uma racionalidade, otimiza ações e o que, sem sombra de dúvidas, nesse espírito da racionalização que nós vivemos neste momento, ela garante também uma sistemática, uma atuação sinérgica que pode concorrer, né, para uma atuação efetivamente muito mais racional às advocacias gerais da União. Portanto, eu quero louvar essa iniciativa, minha deputada Soraya, o seu relatório, e dizer que este PLP não vai representar, como muitos disseram aqui, qualquer impacto. Não representa impacto financeiro para o governo, ela, ao contrário, oferece, e este é que o governo precisa identificar, nem sempre demandas dos servidores públicos significa aumento de despesas para o governo. Esta é uma boa proposta que vai na esteira, né, de compreender o papel desses servidores para eles dando contribuições decisivas com esta racionalização, né, demonstrações de compromisso com o Estado brasileiro, que muito distante do que tem sido praticado, vem sendo praticado pelo governo, são essas iniciativas, né, que vão reafirmando o papel, a necessidade dos servidores públicos de carreira como centrais a uma política de Estado. E é por isso mesmo que aqui, minha querida deputada Soraya, a clareza de que a ação que Vossa Excelência realizou, o papel destacado dos advogados gerais em todos os momentos, abordando os senhores e senhoras deputadas, demonstra o compromisso, demonstra o comprometimento dos advogados, dos servidores públicos com o Estado brasileiro. Portanto, eu quero louvar essa iniciativa, parabenizar e dizer que, do ponto de vista do PSB, é adequado o relatório. Nós vamos para o apoiamento do relatório, com voto sim a este relatório, para fazer justiça àqueles que promovem cotidianamente a defesa do Estado brasileiro e, ao defender o Estado brasileiro, garantir que novos recursos possam ser, tenham esta garantia de recuperar ativos, de modo que eles permitam, né, ao Brasil ter mais políticas públicas pela ação dos advogados gerais da União. Parabéns a todos os advogados gerais da União, parabéns ao relatório, parabéns ao esforço dessa comissão presidida por Vossa Excelência, que resolveu pautar esse tema não apenas como uma posição da comissão, mas como uma justiça que deve se fazer aos advogados gerais da União. Parabéns, presidente. Parabéns, relatora Soraya. Agradeço, deputado Bebeto. Só uma questão a palavra, por favor, a palavra está com a deputada Gorete, a deputada Érica e o deputado Vicentinho pela ordem. Questão de ordem, deputado Bongassi. Essa votação, eu quero votar favorável. Eu só quero perguntar se vai ser nominal ou não. Não, claro que não. Tá, porque eu Deputado, qual a questão de ordem, quero votar deputado? favorável, e só que eu preciso sair neste momento. Tá bom. Então, eu Deputado, quero só qual a deixar questão de ordem, registrado deputado? a O senhor informação. quer declarar o voto? Quero declarar o voto. Declarado o voto favorável, deputado Bongassi. Deputada Gorete, deputada Érica e deputado Vicentinho. Passa a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Leonardo Monteiro. Presidente, só para ganhar tempo, eu abro mão da minha inscrição, vou ficar aqui até o fim, quero declarar o meu voto com antecedência também favorável. Então, a deputada Gorete e o deputado Érica Cocai. Com a palavra. Meio minuto. Eu gostaria só de parabenizar a deputada Soraya por esse brilhante relatoria que foi feita aqui, mas nada poderia ser diferente, porque eu acho que a classe realmente dos advogados geral da União só estão pedindo aqui uma atualização para adequar a sua estrutura, que realmente, com o tempo, vai precisando ser feita todas essas modificações. E, com certeza, essa casa teria que abraçar.
porque todos esses profissionais são aquelas pessoas que, quando entram no órgão, eles entram não para punir, mas eles entram mostrando como se faz até economia e ensinando as pessoas a trabalharem. Então, ela merece toda a consideração dessa casa e do Brasil em relação a essa categoria. Voto favorável com muito prazer. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu penso que a lei orgânica da Advocacia Geral, ela trabalha na perspectiva de harmonização daqueles que defendem o Estado brasileiro, que defendem o Estado brasileiro e que recuperam o Estado brasileiro e os tiram das mãos daqueles que acham que o Estado brasileiro tem que ser instrumento do seu próprio lucro ou instrumento da sua própria ganância. Então, quando nós incorporamos o conjunto das procuradorias, nós criamos uma organização que é uma organização que tem uma harmonia e que possibilita que nós tenhamos uma economia de escala e, ao mesmo tempo, possamos ter diretrizes mais estabelecidas, sem perder a especificidade de cada um dos órgãos e de cada uma das procuradorias ou advocacias, enfim, sem perder essa especificidade. Por isso, tem o nosso apoio. A lei orgânica da Advocacia Geral da União tem o nosso apoio. E tudo que disser respeito a esses profissionais que, ao exercerem as suas funções, estão defendendo o povo brasileiro e o Estado brasileiro, terão sempre apoio. A Advocacia Geral da União, os procuradores do Banco Central, todos aqueles que lutam em defesa do justo, do correto, que fazem com que nós tenhamos o luto daqueles períodos traumáticos da nossa própria história, resgatando o Estado para o povo brasileiro, terão sempre o nosso apoio. Nós temos um orgulho muito grande de termos estes profissionais defendendo este país, defendendo o Estado brasileiro, portanto, o povo brasileiro, e que eles possam ter um nível de harmonia nas suas diversas funções e uma harmonia que não elimine as suas especificidades. Por isso, o Partido votará sempre sim, quando se disser respeito àqueles que defendem o povo brasileiro e o Estado brasileiro. Agradeço a deputada Érica Cocai. Encerrada a discussão, em votação, os deputados e deputadas concordam com a aprovação desse projeto nos termos do relatório apresentado pela deputada Soraya. Permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto vai à Comissão de Constituição e Justiça e antecipa o apelo para que seus deputados e deputadas possam, no âmbito da CCJ, atuar no sentido de que votemos no prazo mais breve possível. Agradeço a presença dos que acompanham essa sessão.